Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira jornada virtual e 16ª Semana Acadêmica de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse evento já é uma tradição no curso de farmácia e conta com os alunos do Centro Acadêmico Valmir de Sante e docentes dos departamentos de Ciências Farmacêuticas e Análises Clínicas e Toxicológicas, promovendo encontros com programação voltada para a comunidade acadêmica, alunos de graduação, pós-graduação, professores e profissionais de saúde. Esperamos que aproveitem esse momento para adquirir novos conhecimentos. As presenças serão computadas através do formulário que está presente na descrição do evento e na plataforma do Nutead. Em algum momento da transmissão, vai ser passado para vocês um código com a hashtag que deve ser colocado no formulário para validação da presença. São necessários 75% de frequência para emissão do certificado. Dúvidas e perguntas ao longo da palestra podem ser colocados no chat e no final da apresentação nós repassaremos ao nosso convidado. Pedimos também para que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube, também no Instagram e no Facebook do CAFAR, para ficar atento às próximas atividades. Lembrando também que lá no Instagram do CAFAR está sendo realizados sorteios para quem está participando da nossa jornada. Bom, eu gostaria de apresentar a nossa convidada de hoje, a Marina Buschmann. Ela é pedagoga, facilitadora, pós-graduada em Educação Integrada Transformadora, palestrante TEDx com o tema O Poder Transformador das Comunidades. Marina, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite e eu passo a palavra para você. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, estou vendo ali os bom dias do chat. Ajuda a perceber que tem gente por aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho antes de mim. Vocês estão me ouvindo, né? Bom, eu sou a Marina, como ela falou, eu sou pedagoga. Eu trabalho com projetos de transformação social, impacto social, desde que eu tenho 12 anos de idade. Então, foi uma grande experiência aí que eu tive. Muito das minhas habilidades, do que eu fui aprendendo e desenvolvendo do meu lado profissional, veio do voluntariado e da ação em comunidades. Ou seja, algo além do currículo, né? Não aprendi na escola, mas que foram habilidades essenciais para eu conseguir me desenvolver como profissional e para eu chegar nas conquistas e nos momentos que eu cheguei até hoje, e inclusive poder falar aqui para vocês. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Bom, é sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, essa questão das habilidades para além do currículo, né? Então, como que a gente consegue olhar para esse mundo que está aí fora, que é muito além do que a gente vê na sala de aula, mas que depende de tudo que vocês estão ouvindo, assistindo, treinando, estudando, aprendendo dentro de sala de aula. E aí eu vou começar, que desafio isso aqui, não achei que vai dar certo, vamos ver. O mundo mudou. Tinha uma imagem aqui, e eu resolvi tirar. Essa apresentação foi uma transformação de uma outra apresentação. E a primeira, antes era, o mundo está mudando. Eu acho que depois de tudo isso que a gente está vivendo, né, o mundo já mudou. E eu queria que vocês escrevessem no chat o que vocês colocariam, que tipo de imagem vocês colocariam para representar isso, o que o mundo mudou. Então, se vocês puderem ir escrevendo, eu vou acompanhando por aqui. Pensem em foto do que seria, ou descrição do que seria, o que ficaria numa imagem para falar sobre o que o mundo mudou. Ponto de interrogação, adorei. Novas formas de fazer a mesma coisa, legal. Interessante essa. O que mais? Eu já quero ver quantas pessoas tem por aí. Quem está realmente acordado. Eu vou fazer algumas interações dessas, tá? Durante a apresentação. Então, é legal que vocês fiquem com o chat, né? Ou o celular na mão. Eu vou usar uma ferramenta também interativa, que vai ser legal vocês colocarem a resposta. Vai ser importante ter a participação de vocês.
tecnologia. Essa está sendo para esquentar, tá? Para vocês começarem. Então, já vou se preparando para responder as próximas, senão vou ficar aqui sozinha olhando para a tela, tá? Beleza. Então, a gente pode pensar em vários tipos de imagem, né? Várias coisas. E tem muita coisa que está ligada à tecnologia, ou a questão da saúde, que a gente pode ver que é uma crise, uma questão muito importante que a gente está vivendo, ou a questão das relações, como que a gente está se relacionando com as pessoas, como que a gente está conversando com as pessoas, as distâncias, o que elas mudaram da nossa interação entre os outros. O contato virtual, pessoas cuidando umas das outras, legal. Então, a gente também tem a questão da tecnologia e coisas que nos afastam, mas tem coisas que nos aproximam, né? Num mundo onde muita coisa aconteceu, surgiu uma pandemia, a gente ficou muito mais nítido as desigualdades, as questões sociais e a solidariedade das pessoas. Então, como as pessoas estão respondendo a isso? E aí eu trouxe algumas imagens aqui, que já são antigas até, porque atualmente está difícil de achar coisa que não seja sobre coronavírus. Então, eu trouxe algumas imagens de coisas simples que estão mudando e que às vezes a gente nem percebe, assim, mas que geram um impacto muito grande. Então, a Adidas quer ter 100% dos seus tênis totalmente recicláveis. Ou seja, uma grande marca que com certeza já produziu muito lixo, está tendo esse olhar para o seu impacto ambiental, que é algo que a gente já sabe e que eu ouvia na escola quando eu era pequena, que a gente tinha que cuidar do meio ambiente. Lanches do KFC com frango vegetal era para durar um mês, mas se esgotou em 4 dias. Ou seja, a consciência das pessoas também do impacto que comer carne traz para o meio ambiente, ou a questão da relação com a natureza, até muita gente tem essa decisão por causa da causa animal, então de defender os animais, porque que a gente seleciona alguns para comer e se coloca, né, acima disso, assim. Mas a questão é, eles achavam que tinha pouca gente que ia aderir a isso e de repente o movimento está crescendo. E a gente vê que o movimento de ser vegetariano, deixar de comer carne ou pelo menos reduzir, tem crescido muito e cada vez com mais informação sobre isso. Até que enfim a Barbie ganha a versão astronauta para inspirar as meninas. Ou seja, a gente tem visto muito a questão das mulheres, desse protagonismo feminino e da necessidade de ter as mulheres também nos lugares de tomada de decisão, ou de elas mesmas se enxergarem como eu consigo acessar o que eu quiser, eu não preciso responder a só uma demanda uma necessidade da sociedade de ficar em casa, cuidar dos filhos, cozinhar e etc. Existe um mundo e um universo a ser explorado pelas mulheres. O Walmart passa a utilizar a realidade virtual para a promoção de funcionários. Então, coisas que a gente achava que, nossa, a gente via, sei lá, nos Jetsons, ou que era filme, etc. Tem muita coisa que está acontecendo de uma forma muito mais simples e efetiva, porque a realidade virtual não é aquela coisa, uau, imaginar coisas incríveis e transformadoras, isso aqui. São coisas simples que realmente são transformadoras, mas que que já estão no nosso dia a dia. Geração Z usa Instagram para se informar sobre política, ou seja, os meios de comunicação transformaram. O jornal quase nem tem jornal impresso mais, né? Então, onde que a gente está buscando informação? Quem são as nossas referências? Ou que espaço é esse que a gente está vendo ali, um monte de live, que espaço é esse que se tornou ali democrático, onde todo mundo pode colocar o que pensa, o que sente, o que quer, o que acredita, trazer informações e que não está restrito a meios de comunicação com uma curadoria específica e tudo mais. Crianças criam petição contra brinquedos de plástico em fast food, ou seja, a nossa consciência do nosso poder de decisão, né? Se existia uma época que as mulheres não podiam nem votar, imagine pensar que crianças iriam criar uma petição contra brinquedos de plástico em fast food. E ainda essa consciência das crianças de impacto do meio ambiente, né? Então, muito das nossas relações se transformaram, das nossas relações de poder ou das nossas comunicações estão se transformando. E aí, que tipo de educação responde a esse novo mundo? Ou seja,
O mundo está mudando, a educação também precisa acompanhar esse processo e mudar junto com isso. E aí uma pequena provocação, que eu não sei se os professores vão gostar, mas tem momentos que, se a instituição, que é algo grande, vai demorar mais para acompanhar essa transformação, qual que é o meu papel como indivíduo, como aluno dentro disso, ou como professor dentro disso, né? Quando eu comecei a trabalhar no governo, na gestão pública, eu li um texto sobre se você quiser ir rápido, vai de lancha, se você quiser ir, tipo, longe, se você quiser causar uma grande transformação, vai de navio. E você trabalhar individualmente é igual você ir de lancha, mas você gerir, entrar num sistema público ou numa instituição grande que já tem uma história, é um navio. Você demora muito mais, mas você leva muito mais gente com você até lá. Só que precisa da colaboração de todos nesse processo. Por isso que eu chamo atenção para esse protagonismo de vocês, como que vocês estão também nesse processo. Porque às vezes, se um professor ou outro, se alguma coisa te impede ou não te abre possibilidades dentro de uma comunidade, de ir para o mundo real ou de acesso à tecnologia, tá tudo na ponta da nossa mão agora, né? A gente consegue acessar muita coisa e vocês têm esse papel também, porque isso vai afetar a profissão de vocês e a preparação de vocês para o mercado de trabalho, de ir atrás das tendências, das novidades, do que tem de... o que está nascendo, o que está deixando de existir, de fazer sentido, porque a gente quer se preparar para o mercado de trabalho do futuro, né, que é onde eu vou estar, não para aquele que os meus pais ou os meus avós estavam trabalhando. E aí, alguns elementos que eu trouxe, né, sobre essa educação. Então, tecnologia, base disso tudo que a gente está falando, então não é mais só a televisão e o acesso às informações, mas como as tecnologias estão trazendo as coisas mais rápidas e automatizando muita coisa, então eu preciso saber que no meu trabalho, ou que na educação, eu já tenho que me estar preparado para lidar com isso. Então, as escolas públicas já vão começar a receber impressora 3D, e aí o mercado de trabalho também tem que se preparar para isso, o profissional também tem que se preparar para isso. Uma educação disruptiva, né? Isso aqui deu tudo errado. Aí vai dar. Então, é uma educação que o diploma não diz tudo, não é mais você entrar, chegar a fazer uma entrevista de emprego ou entregar um currículo só com o teu diploma, já não é um grande diferencial. A gente precisa desenvolver outras habilidades, estar preparado para isso. Então, os slashes, né, as barras. Eu sou pedagoga, barra facilitadora, barra... Então, o que mais eu sou além de apenas o meu diploma? E o mercado demanda, porque eu, como pedagoga, preciso também trabalhar a questão de comunicação, redes sociais, gestão de projetos, organização, desenvolvimento e organização de reuniões, tudo isso que vai complementando o meu perfil profissional. Outra coisa também, né? A gente não está formado, a gente não se forma e está pronto, a gente tem que estar em constante desenvolvimento e aprendizagem. Flexibilidade, e entender também que as coisas estão mudando num nível, numa velocidade muito mais rápida, e a gente tem que se preparar e ser flexível para isso. Não adianta se guardar uma ideia fixa e usar aquilo para o resto da sua vida como verdade absoluta, porque as verdades estão sendo diariamente questionadas e a gente tem que estar preparado para isso. Eu vou falar isso aqui um pouquinho também da questão das habilidades. Então, laboratório e inovação, né? E eu vou conectar esses três: relação aberta com a comunidade, laboratório e inovação. Então, a educação, ela tem que servir de uma preparação para o mundo, porque o mundo precisa de pessoas capacitadas, informadas e seres críticos pensantes, porque o mundo já está um pequeno caos. E aí, a universidade, a educação, tem esse papel de impacto também, de olhar para o mundo como um laboratório, de buscar inovação nos seus processos para responder às necessidades da sociedade e tendo essa relação direta com as necessidades da comunidade. Então, não adianta eu, num pequeno laboratório, identificar o que eu quero, mas se eu não entendo o que realmente está acontecendo em campo, na comunidade, ou que seja perceber diversos contextos onde aquele conhecimento vai se aplicar. Então, o meu contexto de pedagoga, ele é muito diferente para
uma universidade, para alunos, como eu estou fazendo agora, do que quando eu vou falar com crianças ou do que quando eu vou falar sei lá, mulheres em situação de vulnerabilidade social ou dentro de um presídio. Então, eu preciso entender que o meu conhecimento acadêmico, ele tem contexto e estar realmente em contato com isso para que os alunos saiam formados com uma percepção maior da realidade e não entrem no mundo, meu Deus, é totalmente diferente daquilo que eu imaginava, daquilo que eu esperava. Uma educação humanizada, ou seja, ficou muito latente os movimentos que surgiram e tudo que a gente tem discutido e falado sobre inclusão, diversidade, a sensibilidade com o outro, o impacto que as nossas ações geram na vida dos outros e a nossa necessidade da inteligência emocional, o cuidado com as nossas emoções. Então, eu entender que eu preciso ter inteligência emocional para cuidar comigo, para lidar com o outro, eu preciso entender o ponto de vista do outro, eu não vou me colocar no lugar dele, mas eu tenho que entender a diferença disso. Então, eu, como mulher branca, nunca vou entender o que é a vida de uma mulher preta. Eu nunca vou saber como é estar neste lugar, mas eu tenho que ter o cuidado e a atenção e a escuta e a sensibilidade para lidar com isso. Então, existiu uma época que a gente não via pessoas com deficiência na rua. E agora, a gente, além de ver, se comunicar e entender que são pessoas e que elas precisam, elas sofreram. Então, era uma coisa que a gente simplesmente não observava. E agora que a gente vê, a gente percebe o quão absurdo era não ter essas pessoas, não ter essa relação e esse contato. E para mim, qualquer contato humano que a gente perca, ou sei lá, com a natureza, a gente perde a oportunidade de se desenvolver, de conhecer alguém, de crescer de alguma forma na minha vida pessoal. Ou seja, não existe por que excluir ou segmentar essas pessoas em espaços, em momentos diferentes. E isso tudo acrescenta ao nosso aprendizado. Então, a gente vai falar das habilidades do futuro, como que eu vou exercitar a empatia? Como que eu vou aprender empatia? Conversando com pessoas diferentes. Como que eu vou aprender, sei lá, lidar com situações complexas, vivendo situações complexas. Então, todos esses aspectos também contribuem para o meu desenvolvimento como ser humano e como profissional. Como que eu vou me colocar no mercado de trabalho. E educação para a sustentabilidade. Então, olhar para todo esse nosso impacto. Muito do que eu já falei, né? Não vou repetir tanto. Mas aqui eu quero trazer para vocês os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, foi uma agenda pactuada globalmente. Começou na Rio 92, a questão da discussão da sustentabilidade, esse compromisso de grandes organizações, países, indivíduos, com o desenvolvimento sustentável global. E aí essa é a versão atualizada, digamos, né, de 2015, e foram colocados 17 objetivos. E com certeza vocês vão ver se vem alguns deles, né? Então, inclusive, aí, se vocês quiserem aproveitar e comentar um númerozinho, assim, de qual deles vocês se identificam. Então, bem-estar, boa saúde e bem-estar, coloca ali o número 3, educação de qualidade, número 4, igualdade de gênero, cidades e comunidades sustentáveis, paz e justiça, instituições fortes. Então, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos com algumas dessas questões. Não é só algo global que é a ONU que está lidando. E eles têm metas, então eles tentaram descrever de uma forma muito mais palpável como que a gente consegue atingir isso. E aí eu desafio a gente olhar e pensar como que eu, no meu dia a dia ou na minha profissão, consigo também impactar. Porque daí eu não estou mais sozinho. Eu já sei que o meu impacto já tem um nível global de atuação e que eu estou contribuindo para um desenvolvimento maior, assim. E aí, agora, peguem os celulares na mão, se preparem, que eu vou precisar da participação de todos. Nesse contexto, nisso tudo que eu falei, que eu trouxe dos desafios, que habilidades você acredita serem necessárias nesse novo mundo? Vocês vão acessar esse site, mente.com,
e usar o código 879055. Então, com esse código, vocês vão colocando as respostas de vocês. Eu sei que vocês sabem muito bem usar o celular e que dá para ser super rápido. Então, bora mandar respostas para a gente poder seguir a nossa conversa. Então, que habilidades vocês acreditam serem necessárias neste novo mundo? A gente tem como saber quantas pessoas estão aí conectadas? Olá, Iba, Maria. não estou sozinha. 126. 126? Pô, galera, vamos lá, no mínimo umas 50 respostas aqui eu quero. Quem deixou o vídeo ligado e foi, sei lá, cozinhar, tomar café da manhã, volta rapidinho, pega o celular, esse eu sei que tá sempre na mão, e manda as respostas de vocês. Legal. Então, haha. Conseguem ver aí? Boa. Vão mandando. Eu acho, inclusive, que eu posso depois pegar essa imagem e compartilhar com vocês. Vai ficar um registro, assim, disso. Mas acredito que empatia aí tá ganhando disparado, né? Comunicação, flexibilidade, criatividade, solidariedade, educação. Conhecimento, sustentabilidade. E a empatia continua ganhando fortemente. Conhecimento, já falei, saber se comunicar, autoconhecimento, aprender a aprender. Legal. Eficiência, sabedoria, paciência, resiliência, respeito. O que mais que tem por aqui? Aptidão para tecnologias, adaptável ao ambiente, paciência, agilidade, curiosidade. Gostei das respostas. Podem continuar mandando se vocês quiserem. Vou só mudar a tela aqui para a gente voltar para a apresentação. Então, falando sobre esse contexto e sobre essas habilidades, então podem continuar colocando lá, qualquer coisa depois eu volto. O que a gente está falando também tem a ver com a quarta revolução industrial. Então, esse senhor se chama Klaus Schwab. Ele é o secretário-geral do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial, além daquele encontro em Davos, que acontece uma vez por ano, que junta diversas lideranças do mundo inteiro e que é muito estratégico para algumas tomadas de decisões políticas e, sei lá, a nível global, também é uma organização. Então, o Fórum Econômico Mundial tem um site, inclusive já fica a dica para vocês buscarem tendências, informações, pesquisas dentro do site deles, porque eles estão o tempo todo publicando conteúdo, fazendo encontros, trazendo informações.
Esse livro, Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab escreveu, e ele acabou de lançar ontem, inclusive, um outro livro que é sobre a pandemia. Não lembro agora o nome, assim, mas é a grande mudança, assim, breakout, como é que tudo isso tá acontecendo. Ou seja, o cara já tá no meio da pandemia, já escreveu um livro. Mais tendência que isso não tem. Então corre para ver, porque vai ter muita coisa legal ali. E aí ele falou dessa nova revolução industrial. Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. E aí, tudo isso que eu já falei, tudo isso que a gente está pensando aqui. Então, quando que a gente pensaria, há 50 anos atrás, colocar dentro de uma escola ou de uma universidade que a principal habilidade a ser desenvolvida seria empatia, comunicação e sustentabilidade? Então, a gente já está vivendo um mundo novo. Quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias emergentes em si, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da revolução digital, que está sendo um pouquinho acelerada. E aí, esse quadro, eu gosto muito de trabalhar com ele, porque ele vem de um relatório, então esse é um tipo de material que o Fórum Econômico Mundial produz, o futuro do trabalho. E aí ele fala quais eram as principais habilidades valorizadas pelo mercado em 2015 e em 2020. Ou seja, tem ali, vocês colocaram, cadê a empatia? Acho que não está aqui a empatia direto. Bom, mas vamos para o que está aqui. Solução de problemas complexos. A gente já sabe que o mundo é bem complexo, que as coisas estão bem intercaladas, que a gente não pode mais olhar de forma segmentada. Então, o complexo é vários simples juntos, né? Igual essa imagem que está aqui embaixo, assim, daquele, sei lá, aquela rede interconectada. Então, eu entender um problema, eu não vou juntar um profissional de uma área só. Eu vou juntar diversos profissionais com pontos de vista diferentes, eu vou desbravar e entender o contexto para poder resolver aquela solução, né? Pensamento crítico, ou seja, eu receber informações e saber filtrá-las, não é só ouvir uma linha de pensamento e aprofundar naquilo e ter a ideia de que aquilo é verdade do mundo, não. É o juntar diversos pontos de vista, é o conversar com pessoas com pensamento diferente, e aí eu tomar as decisões e entender o que é melhor para mim, ou o que eu percebo que impacta melhor o ambiente. Criatividade, vocês falaram muito ali sobre isso, então saber usar diversos elementos de novas formas, criar, é realmente criar, é criar dentro do que a gente tem, do nosso contexto, juntando elementos e trazendo novas propostas. Gestão de pessoas, então a gente vai ter que aprender a lidar com pessoas de uma forma a desenvolver o relacionamento interpessoal, a inteligência emocional com a empatia necessária. Então, inteligência emocional, a gente entender que a gente não é máquina, os robôs já estão aí, eles já vão fazer o trabalho deles, e a gente tem um outro papel que tem muito a ver com as nossas histórias, com as nossas emoções, e a gente saber lidar com isso, eu entender o que é isso e saber lidar com isso no meu dia a dia. Julgamento e tomada de decisão, que eu acho que tem muita relação também com o pensamento crítico, né? Eu conseguir tomar as decisões e pesar isso de forma ética, de forma que eu entenda qual é o resultado daquilo, entender também o relacionamento ou quais outras pessoas estão envolvidas nesses processos. Orientação para o serviço, não é mais tanto produtos, a gente está vendo a relação dos serviços, então a própria educação dentro desse processo, capacidade de negociação e flexibilidade cognitiva, que é o do aprender. Então, o negociar, lidar com o outro, eu não quero ficar sendo repetitiva, mas tem muita coisa sobre isso, dos relacionamentos e do nosso impacto, e a flexibilidade cognitiva que eu já falei também, de estar em constante aprendizagem. E aí, no meio disso, vocês devem pensar, ferrou, por onde que eu começo? Ou, beleza, já sei que eu preciso fazer tudo isso,
mas talvez venha uma ansiedade, um sentimento de incompetência, ou até uma vontade de querer fazer muito e começar, e aí por onde começar? Eu quero daí fazer mais uma pergunta então para vocês. Qual dessas habilidades você possui ou gostaria de desenvolver? Para a gente falar um pouco sobre por onde eu começo. Então esquece o mundo por enquanto, pense em você, olha no individual, qual dessas habilidades você possui e gostaria de desenvolver? Vocês vão usar o mesmo aplicativo, só que tem que atualizar a página para mudar a pergunta. Então, na hora que vocês virem que vai ficar a pergunta qual habilidades você possui e gostaria de desenvolver, aí vocês podem voltar a responder. Na última questão, a gente teve 64 respostas. Espero pelo menos 64 respostas desta vez. Eu acho que talvez vocês tenham que atualizar de novo, porque eu acabei de mudar a apresentação. Então, quem mandou na outra pode mandar novamente. Opa. Aí. Inteligência emocional, trabalho em equipe. Eu vou passando devagarinho para vocês irem lendo, tá? Comunicação, criatividade, comunicação. Bom, o pessoal da farmácia tá super falando em comunicação, tô adorando. É isso aí, esses são os slashes, essas são as diversas possibilidades, barras. Possuo empatia, gostaria de desenvolver paciência, eu também. O pensamento crítico, agilidade. Comunicação interpessoal. Inteligência emocional. Crítico. Flexibilidade. Gestão de pessoas. Tomada de decisão. Criatividade. Expressar mais opiniões. Empatia. Resolver problemas complexos, gostaria de desenvolver a criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional. E isso aqui é legal para vocês entenderem também onde que tá as dificuldades. Então, nossa, é verdade, isso aqui é fácil para mim. Onde que tem ali alguma outra coisa que eu preciso trabalhar, ou como que eu vou trabalhar isso? Trabalho em equipe, criatividade, expressão. Legal. Vou voltar ali para a apresentação rapidinho. Podem continuar respondendo. Eu tinha deixado aqui para vocês darem uma olhada, então se vocês quiserem ter a referência para responder lá, peguem a cola, aproveitem. 10, 9, 8. Então, o que vocês acabaram de olhar, né? Eu comigo mesmo, o que eu tenho de habilidades, o que eu gostaria de desenvolver, como que é esse meu universo. E eu gosto muito de pensar assim, eu vou enfrentar um problema do mundo, sei lá, os carinha lá do Capitão Planeta, então, nossa, meu Deus, aconteceu alguma coisa, os Power Rangers enfrentam um super desafio, não sei que outro grupo de super-heróis existem, os X-Men. Um X-Men sozinho não dá conta de enfrentar algo extremamente complexo e grande, que é um problema que está acontecendo.
mas eu preciso do talento daquele X-Men. Então ele precisa se conhecer, e aí eles estão lá na escola para entender quais são as habilidades deles. E aí eu me conecto com os outros para trazer o complemento do que eu não consigo dar conta sozinho, ou para eu conseguir aprender com o outro, ou para eu trazer referências. Então, às vezes, eu tenho alguém que eu admiro muito e eu uso aquela pessoa como, sei lá, meu curador de conteúdo, de novas possibilidades. E a partir do momento que eu tenho uma liga e consigo entender que as nossas habilidades são complementares, que cada um com seu talento, cada um com seu ponto de vista, é essencial para enfrentar esse todo complexo, e aí eu consigo ir para o mundo. Às vezes a gente olha os nossos desafios, os nossos problemas como algo gigante, e realmente na nossa vida ele é gigante. Mas quando eu me conecto com o outro, eu percebo que existe mais gente naquele processo, ou eu consigo buscar novas referências que me ajudam com o meu processo, e aí o mundo se torna algo um pouco mais acessível, e não é aquele monstro, aquele bicho de 7 cabeças que eu via. Às vezes ele se torna um pouco menor. Então, para mim, o que eu diria é como começar a enfrentar esse novo mundo, a lidar com essa nova, com esse novo panorama, ou até como se divertir nesse novo contexto, né? Porque com certeza tem muita gente que já está brincando nisso. Eu vi ali computação, eu gosto da tecnologia, eu gosto de me envolver, eu gosto da empatia, eu gosto da comunicação. Como que eu consigo trazer mais gente para dentro disso, para olhar para esse todo complexo e pensar no nosso impacto? Então, como uma comunidade que vocês são, que são os alunos da UEPG, como que vocês conseguem se posicionar no mundo de uma forma a contribuir, a impactar positivamente, a desenvolver, a buscar novos mercados, a trazer para dentro da instituição inovações e melhorias. Então, sozinho é mais complexo, mas eu preciso ter consciência do meu antes de me conectar com o outro. Desenvolver minha inteligência emocional para desenvolver empatia, desenvolver as minhas habilidades para conseguir entrar num todo complexo, para a gente conseguir enfrentar este mundinho maravilhoso que está aí. Era isso que eu tinha para dizer por enquanto. Espero que vocês tenham muitas perguntas e que a gente aproveite esses minutos restantes para conversar. Vou deixar aqui rapidinho só a apresentação. Vocês ainda me veem, né? Para quem quiser pegar meus contatos. Marina, muito obrigada. A gente adora falar sobre esse tema e discutir sobre todas essas habilidades com os alunos. Então, a tua participação na nossa jornada aqui é fundamental para que a gente possa ter esse contato maior com esse tipo de tema com os nossos alunos, né? Então, eu agradeço mais uma vez a disponibilidade, super aberta desde o início, né? E conversando bastante sobre quais eram os nossos objetivos, com o que a gente realmente queria falar, né? Achei muito legal essa acessibilidade, né? Eu acho que talvez seja mais uma habilidade do profissional do futuro, ser acessível a novas oportunidades, né? O pessoal elogiando, agradecendo, né, a sua presença e a dinâmica, gostaram muito dessas interações, que eu acredito que também fazem parte, né, desse papel do educador, de trazer as pessoas para a discussão e não somente expor uma visão, né? Eu acho isso bem bacana. Agradeço também a todos que estão participando nessa manhã fria de quinta-feira do nosso encontro. E vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta. Mandem perguntas, se vocês quiserem mandar, por exemplo, referências, assim, coisas que vi. Eu lembrei de um negócio, um site muito legal que eu normalmente uso, porque tem conteúdos incríveis, assim, ou coisas que me fazem pensar. Aproveitem para compartilhar também, né? E que isso seja um movimento da rede de vocês, que não sou só eu que estou aqui para falar as verdades do mundo. Vocês também têm referências legais. A professora Ana Paula, ela está agradecendo também, falando que adorou ouvir esse outro lado, né, esse contexto todo, e pediu para você passar algumas dicas para os nossos alunos
de como encaixar essas atividades, encaixar essas outras experiências dentro de uma grade horária que já exige muito em termos de disciplinas, de atividades, de estágios, como ainda trabalhar outras habilidades. Elas são habilidades transversais. Então, a gente não precisa parar os estudos para ir viver alguma coisa, né? Então, eu consigo, num trabalho em grupo, desenvolver relacionamento interpessoal e gestão de equipes. E, assim, tem muito conteúdo fácil na internet. Eu tenho uma reunião com um grupo, eu coloco ali no YouTube, como fazer uma boa reunião, ou procuro um blog, como fazer uma boa reunião. E eu vou testando isso no meu dia a dia e vou desenvolvendo. Comunicação. Vocês fazem apresentações e que seja criar sei lá, um documento, um arquivo que você está apresentando. Dá uma pesquisadinha ali rapidinho, como montar uma boa apresentação, como se posicionar, deixa um livro de cabeceira. Então, por exemplo, você falou do TED, né? Um dos livros mais incríveis que eu já li é o do TED. Então, como fazer boas apresentações. E assim, eu lia 5 páginas no máximo, porque aquilo me dava muitas ideias. Então, eu lia 5 páginas por dia que eu lia, e aquilo já me trazia muita transformação, muita reflexão. Não precisa ser difícil, né? Ele é complexo. Mas o que eu posso fazer no meu dia a dia que consegue me ajudar a desenvolver essas características? E sim, e tem uma coisa que é clássica, né? Assim como os nossos pais liam o jornal de manhã, a gente também tem que estar atento, né? O que a gente fica fazendo no Instagram? Pega o celular e fica lá no feed passeando. Filtra o que você quer colocar no teu feed. Coloca o Fórum Econômico Mundial, que tem bastante conteúdo legal. Coloca alguma revista que você admira, que você gosta. Alguém, um pensador, alguém que você acha legal. Coloca quem você não acha legal. Entenda também o que essas pessoas estão falando sobre. E vão buscando pequenas coisinhas no dia a dia, assim. Se vem uma dificuldade, se veio um desafio, estude sobre, né? Que esse desafio não seja só em relação ao conteúdo acadêmico. E aí eu ousaria dizer também para levar para o mundo, né, o conteúdo. Se eu preciso fazer um projeto de pesquisa, se eu preciso fazer um artigo, se eu tenho que entender um conteúdo, por que não testar ele? Né? Por que não ir para campo? Eu não preciso só fazer parte de um grupo de extensão, de pesquisa e extensão, para entender que o meu conhecimento tem utilidade no mundo real. Eu posso criar esses processos, essas oportunidades. Eu posso trabalhar com voluntariado, fazendo uma coisa aleatória, nada a ver com o que é o meu contexto. Isso vai me desenvolver muito. Ou eu posso contribuir com os meus talentos num projeto de voluntariado, que isso com certeza vai te ajudar demais. Quem quiser, inclusive, dicas sobre voluntariado também pode falar comigo. Acho que o pessoal tá meio em choque, assim, absorvendo tudo e falando, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida. Tem uma pergunta ali que fala sobre quais são essas características-chave dessa nova era, agora ainda mais pós-Covid, mas o que os gestores, os contratantes vão estar buscando nesse novo profissional, se fosse para a gente escolher uma coisa? Então, aí entra o que eu falei, né? Eu sou pedagoga, não trabalho com gestão, mas o que eu vou falar é da minha experiência, né? Acho que algumas coisas que já caíram faz tempo é o passar uma super imagem de algo muito perfeito, né? Então, dizer que eu sou profissional incrível, etc. Humildade, a gente tem falado muito sobre vulnerabilidade, então estar disposto a aprender, a conhecer, a assumir o que não sabe e demonstrar curiosidade. Então, uma das habilidades que foi falado ali muito, né? Curiosidade. Às vezes você não é o profissional pronto, mas se você tem curiosidade para descobrir e disposição para aprender, você com certeza vai se tornar, vai se manter esse profissional. Então, assim, não sei se eu respondi, porque eu realmente não sou dessa área. E teve uma pergunta muito próxima a essa, que é qual seria essa característica para o profissional da saúde, mas eu acredito que já está ali na sua resposta, né? Ela acaba sendo algo mais geral, né? Tanto para o profissional da saúde ou não, ter esse autoconhecimento de que eu sei algumas coisas, mas eu preciso melhorar, né? Ou eu preciso me colocar
demonstrar essa vulnerabilidade? Eu acho que responde já essas duas perguntas. O Matheus está perguntando... Posso falar um pouquinho dessa? O que eu acho muito legal, vocês colocaram como maior resposta a empatia. E o profissional da saúde sabe que não é sempre que o problema é químico-biológico, né? Então, nos postinhos de saúde, por exemplo, o que mais aparece é gente querendo atenção. Então, estatisticamente, assim, o que mais aparece é gente querendo atenção. Então, um profissional sensível, com empatia, que olhe e que escute um paciente, ou que entenda que ele não está ali dentro do laboratório, de novo eu falo do contexto, onde essa pessoa vive, e daí com profissionais da educação a gente fala muito disso. Por que o meu aluno não presta atenção? Eu sei onde que ele mora, eu sei quais as dificuldades que ele está enfrentando, às vezes são coisas simples que eu posso ajudar. Que seja, tipo, não tem acesso à água, como que eu posso, sei lá, de alguma outra forma, ou não tem uma comida, alguma coisa assim, acesso à água vai ser mais difícil eu arranjar, mas, né? Então, a empatia de que o paciente não está ali só naquele momento, ele é também esse ser complexo. Sim. O Matheus está perguntando a respeito do interesse de cada um, como você comentou, de comunicação, empatia, flexibilidade. Como buscar isso, como melhorar isso, e até mesmo como identificar qual é essa característica, né? Eu já complementei ali a pergunta dele. É vivendo, assim. Para identificar é vivendo. Você vai perceber. Uma coisa que para mim é muito relevante é a questão do autoconhecimento. Então, existem algumas verdades absolutas que vendem pra gente como perfeitas. Existiu uma onda aí de empreendedorismo que todo mundo tinha que ser CEO. Eu tenho que ser CEO porque eu preciso do meu sonho grande, porque não sei o quê. Mas será que aquilo é realmente o meu sonho? Então, o se conhecer, o aprender a dizer não, quando você sente que você não quer alguma coisa, diz muito sobre quem você é. Se você identifica aquilo que você não quer, você tem tempo para lidar com aquilo que você tem, com o que você é. Então, o autoconhecimento, a autopercepção, que aí vem terapia, meditação, leituras. Você lendo um livro, sei lá, um livro de história, um romance qualquer, você se identifica com os personagens, você percebe o que te incomoda, o que não te incomoda. Ou que seja ver uma série. Eu estava vendo esses tempos que o por trás da Casa de Papel. Por que o Arturo, que é um personagem super, sei lá, que incomoda, que todo mundo critica, que, ele é o ápice do meu Deus, que sem noção. Por que ele incomoda? Porque as pessoas se identificam. Eu sei que eu também tenho um pouco daquilo. E aí, é ter atenção para perceber onde que eu tô bem, onde que eu não tô, o que é meu, o que não é. E, assim, buscar realmente processos de autoconhecimento. Para daí eu perceber o que eu preciso desenvolver. E aí também, busque um profissional que você percebe que pode ser o seu curador de conteúdos. Então, o Murilo Gun fala muito disso, né? Sei lá, eu gosto do Karnal, então eu vou ver e aí eu vou buscar as referências que ele me traz, eu vou buscar filósofos antigos, eu vou ler, eu vou fazer um curso online. Então, não tenho como eu dizer assim, vai naquele site, porque tem muita coisa. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento, para daí buscar as informações que você quer. Sim, as próximas duas perguntas, elas estão um pouco relacionadas. A professora Ana Paula, ela te pediu agora dicas voltadas para os professores, né? Como inserir isso nas nossas disciplinas para facilitar o desenvolvimento dessas habilidades. E já na sequência, a Aniele já pergunta também sobre isso. Você acha que alguns dos professores mais antigos estão conseguindo trazer essa educação mais humanizada, mais dinâmica e sair daquele que era o normal, que era o clássico da educação mais mecânica? A gente marca mais uma hora, tá? Exatamente. Isso é a minha paixão, é com o que eu trabalho. E eu adoro, assim, trazer novas metodologias, novas formas de comunicar. Então, um pouquinho do que eu fiz hoje, simples. Conversar e ouvir dos alunos, né? Entender que
esse também já é algo que está ficando meio batido. Eu não sou a dona da verdade e os meus alunos são pessoas pensantes, com vivências, que têm histórias, às vezes já são profissionais formados em outras áreas, ou que têm uma experiência completamente diferente da minha que pode contribuir com a minha aula. Ouvir os alunos. E aí pode ser um aplicativo que eu coloco o site e vocês vão mandando palavras e formam uma nuvem de palavras. Pode ser uma roda de conversa dentro de uma sala de aula. Então, essa, sei lá, é uma das coisas. Realmente, se eu for falar disso, eu vou ficar eternamente. Mas existem cursos sobre facilitação da aprendizagem. Eu estou montando um curso também sobre metodologias inovadoras. Quero trazer conteúdos relacionados a pensadores filosóficos de antigamente, como que os grandes pedagogos ou pedagogas podem contribuir para o hoje, né? Indico muito o canal do José Pacheco, Ecobitari, que é muito incrível, assim, eu fico chocada, sei lá, toda vez que eu escuto ele falar, eu fico, minha cabeça explodindo de ideias e eu pensando em várias coisas, e assim, uma coisa que eu tenho falado bastante ultimamente é do que você se alimenta. Não só o que você come, que a gente sabe que interfere no nosso corpo, mas do que você se alimenta de informações, né? Se eu só fico vendo besteira na internet, não tem como eu pensar diferente disso. Se eu busco conteúdo, se eu, sei lá, coloco uma palestra que vai me trazer ideias, depois a minha cabeça começa a entrar nesse ritmo, né? Ou se eu leio coisas que me alimentam. Então, buscar isso, assim. Já estou divagando demais essa resposta, mas o primeiro passo para um professor tradicional... Você perguntou ali... não, só para fechar isso tudo, Pode né? concluir. Então, o primeiro passo para um professor mais tradicional sair desse lugar é ouvir e é estar disposto, e aí um mundo de possibilidades se aproxima, e para os alunos também ter empatia com esse professor e se aproximar dele, não de uma forma violenta, mas de uma forma curiosa, assim como seu chefe. Você não vai enfrentar seu chefe, às vezes a gente enfrenta o professor mais do que enfrentaria chefe ou pai. Então, com uma forma respeitosa, curiosa, para pensar também o que esse profissional tem de história que pode contribuir. Às vezes vocês quebram uma aula só perguntando, fale sobre você. E chega. Sim, muito legal. E isso que você comentou, eu acho bem interessante, porque muitas vezes o aluno, ele quer essa interação, ele quer mudar alguma coisa, e aí quando o professor tenta, eles ficam sem reação e não interagem e não participam daquilo. Então, não é só uma via do professor para o aluno, né? Tem que ser uma mudança conjunta, pelo menos aos meus olhos. Você comentou ali sobre voluntariado, perguntou se o pessoal queria dicas, estão pedindo dicas de voluntariado, sim, e de leituras, né? Você comentou do livro do TED, se tivesse alguma outra sugestão, o pessoal está pedindo. Tá, não sei se vocês vão anotando aí, mas para voluntariado tem um site que chama Atados, que você pode ver ações e lugares que precisam de voluntariado na região. Porém, nessa época de pandemia, eu indico vocês buscarem organizações ONGs perto da região de vocês e oferecer serviços quaisquer. Tipo, olha, o que vocês estão precisando? É alimentar as redes sociais? É escrever um texto para um jornal, para falar de alguma informação importante? Sei lá, conversar pelo telefone? Então, entrar em contato com as organizações próximas. Essa questão do território ela é muito importante. E aí, se eu me conecto com o voluntariado perto de mim, é muito mais fácil de acompanhar e entender o impacto disso para mim também. Sobre os livros, agora eu indicaria esse da Quarta Revolução Industrial. Eu estou tentando ver quais que eu tenho aqui na mão. Estou de mudança, também não tem muito que tá nessa transformação. Eu indico do TED, que fala muito sobre comunicação, que é bem legal. Tem esse novo do Klaus Schwab, que agora eu não sei se vai sair da pandemia. É difícil, eu tenho os de educação, que daí é de educação integral. Vou pensar mais em livros, tá? Não estava preparado para isso, mas tem bastante coisa. Qualquer coisa eu te mando uma listinha depois.
O pessoal tá dando bastante sugestão aqui também. A professora Ana Paula comentou que as universidades estão fazendo essa reformulação de currículos, incorporando atividades de extensão, trazendo novas possibilidades para desenvolver habilidades. A Ariellen deu uma sugestão de que os acadêmicos se envolvam mais em atividades como bateria, atlética, que muitas vezes têm uma visão errada, segundo ela, mas que podem desenvolver muito trabalho em equipe, comunicação, habilidade de gestão. Várias perguntas aqui para você. A Carol Oliveira falou, mesmo existindo muitos projetos, bateria, extensão, monitoria, percebemos que muitas vezes os alunos não participam e relutam de sair da zona de conforto. Então, é que isso que a gente estava comentando, né? Não é só uma via, tem que partir do próprio aluno, né? Ao meu ver, são muitas as possibilidades de desenvolver novas habilidades. Como fazer os alunos enxergarem isso? Tá. Vou só falar mais um livro que eu lembrei, que vocês podem ver o TED para começar, que é da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Vulnerável, eu acho que é isso. Ser imperfeito. Oi? A Coragem de Ser Imperfeito. Isso mesmo. A palestra dela é esse nome que você falou. Então, sobre como trazer e engajar os alunos, tem uma questão muito importante que é que não são todos que têm o perfil de fazer parte de um grupo que, por exemplo, atlética de uma universidade tem um perfil muito específico, né? Eu acho que tem gente que gosta mais, sei lá, de um clube de livro, de um grupo de estudo, ou tem gente que tá numa rotina familiar que também demanda muito. Então, aí, de novo, a escuta, né? Entender com o aluno. Você quer se desenvolver, então a gente viu que tem muita gente ali que quer desenvolver habilidades, e como que eu posso te ajudar a desenvolver essas habilidades? Talvez um canal de comunicação, ou que os próprios professores se ponham a postos, que pode ser uma conversa de 15 minutos, que você já vai ajudar alguém a pensar numa nova possibilidade. Porque tem gente que realmente está mais introvertido, e a gente daí pode falar das inteligências múltiplas, né, ou dos perfis, e tem gente que é mais na sua, ou que tem já os seus círculos de amizades. Então, às vezes, alguém participa de um clube de moto e adora aquilo. E, às vezes, aí o professor pode só ajudar a tornar essa experiência ainda mais, sei lá, fundamental para o aprendizado, mas que tem mais potencial de desenvolvimento. Fazer um parênteses aqui para lembrar o pessoal de que para validar a presença tem que entrar no formulário que está na descrição do vídeo, que está lá na plataforma do Nutead, e o código de hoje é hashtag quero me formar, para validar a presença. Tem muita gente ali nos comentários, Marina, concordando com a Ariellen, falando que sim, eles participam de bateria, de centro acadêmico, de CRF Júnior, e que quem está participando dessas atividades sentiram essas diferenças em desenvolver algumas habilidades específicas, né? O professor Júlio César também comentando de que tem bastante espaço na universidade para isso. Claro que tem que partir do aluno, né? Cassiano, sugerindo e reforçando, façam parte das atividades das entidades estudantis do curso, vai ser um diferencial muito grande. O centro acadêmico se mostrando aberto a alunos que queiram desenvolver novas habilidades. A Carol comenta que como a grade da farmácia é muito grande, com muita carga horária, é um pouquinho difícil de conciliar, mas que ela percebe um retorno muito grande, né? E, enfim, já que estamos falando de rever currículo, grade, etc., eu já coloco umas atividades aí no meio, ó. Atividades mais coletivas, de desenvolvimento, ou de projetos mais sociais, pedagogia de projetos, né? Projetos comunitários, projetos integradores. Uhum. E é legal, tem que ter essa provocação também dos alunos, né? Porque às vezes algum tem vontade, mas está só tímido. Por isso que, né, escuta. De novo, sensibilidade, escuta. Exato. A Isadora também comentou que não existe nada melhor do que os professores que escutam e ajudam o aluno, e dizendo que está feliz porque vive isso e percebe isso no nosso curso. E a Letícia também concordando com a Ariellen e com a Carol, reforçando que ela também desenvolve algumas
dessas habilidades nesses espaços que a universidade oferece. E muita gente aqui te parabenizando e agradecendo pela sua participação na nossa jornada. Eu agradeço novamente, não sei se alguém mais tem algum comentário, mais alguma pergunta para a Marina. A professora Ana Paula está falando que a gente, coordenadora do curso de farmácia, né, que a gente está pensando nisso, sim, de colocar mais projetos integradores dessa maneira, né? Falem comigo. Com certeza, você é a pessoa para ajudar a gente nessas transformações. Bom, se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta para a Marina, só me resta agradecer mais uma vez. Lembrem-se de validar a presença, fiquem atentos aí nas próximas atividades. A nossa próxima palestra é agora de manhã ainda, sobre segurança de produtos cosméticos, bem bacana também. E mantemos um contato aí, Marina, vamos conversando. Obrigada de novo. Eu te agradeço muito a todos. Obrigada, gente. Bom dia.